Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, este canal é destinado a falar de questões emocionais e o tema de hoje tem muito a ver com o emocional e também com um esclarecimento sobre um texto bíblico onde muitos, inúmeros líderes religiosos dizem que o cristão não pode ter ansiedade. Então nós iremos estudar um pouco aqui neste canal de saúde emocional sobre este texto bíblico que é Mateus 6, a partir do versículo 25. Quer saber mais? Então, vem comigo. Antes de mais nada, deixe seu like e no final do vídeo, se não gostar, pode deixar o seu dislike. O importante é você participar. E se não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva e compartilhe este vídeo. Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo falando que o cristão pode sim fazer terapia. Algumas pessoas fizeram até comentários nesse vídeo dizendo que foi muito raso, que meus argumentos eram fracos, que não se sustentavam e, pelo que eu entendi, essas pessoas apoiam que o cristão não pode fazer terapia. Só que vem uma pergunta, muito clara. Então, se ele não pode fazer terapia, por que muitos, inúmeros, estão aí tirando a sua vida por depressão, por ansiedade, transtorno do pânico e outras coisas mais? Eu fico, às vezes, um pouco triste, ou para não dizer muito triste, ao ver que muitos líderes pregam isso, que o cristão não pode fazer terapia, e quando essa pessoa tira a sua vida, este mesmo líder vai lá no velório e faz aquela mensagem, de comoção para várias pessoas, sendo que ele poderia ter ajudado, sim, com a questão espiritual e ajudando essa pessoa a fazer uma terapia, ter um acompanhamento. Só que as pessoas têm uma mania de dizer que questões emocionais são questões espirituais. E muitos usam esse texto, que é o texto de Mateus no seu capítulo 6, a partir do versículo 25. Algumas traduções diz ansiosos. Olha só, eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia. Esta Bíblia, ela está até um pouco assim, bem usada, porque é uma Bíblia que eu gosto muito de estudar. Eu tenho várias Bíblias aqui, em várias traduções, e esta aqui é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia que se aproxima o máximo possível aí do original, do que está escrito realmente ali. Então, o que nós iremos ler aqui sobre esse texto tem um pouco a ver com isso. Mas olha só o que está escrito aqui nessa versão aqui da Bíblia de Jerusalém, em Mateus 6, a partir do versículo 25. Lembrando, isso aqui não é um canal religioso, é só para esclarecer essa questão que muitos estão sendo enganados, pegando um texto, não olhando o contexto, não fazendo um estudo profundo, e estão enganando a muitos, e muitas pessoas estão aí pedindo oração, fazendo semana de oração, jejum e um monte de coisa, e não tem o apoio do líder religioso para poder fazer uma terapia. Pode fazer tudo isso, sabe por quê? Eu vou falar por mim, tá? Eu acredito muito, mas muito mesmo, que se Deus quiser, Ele cura a pessoa de questões emocionais. Mas em muitos casos, Deus deixa pessoas para poder ajudar essas pessoas. É isso que alguns não conseguem entender. Inclusive, alguém fez um comentário nesse sentido. Parece que não assistiu meu vídeo até o final e colocou como se eu tivesse falado que Deus não pode curar, que Deus não pode resolver. Deus pode curar de problemas emocionais, problemas físicos ali que a pessoa tem, talvez um problema de coração, de pulmão, de estômago, da perna. Pode, tudo isso, eu acredito assim. No entanto, tem casos que Deus permite que a pessoa passe por aquilo ali para que ele se aproxime mais de Deus. E com isso, o que acontece? Ele coloca instrumentos, pessoas, para poder ajudar essas outras pessoas. Mas, infelizmente, alguns acham que tudo se resolve através da oração. Se fosse assim, não precisaria existir hospitais, clínicas, pronto-socorros, Não precisaria. Mas isso é uma outra questão, inclusive aqui no meu canal tem muitos vídeos falando sobre isso. Mas vamos ler o que está aqui nesta Bíblia, que tem assim uma aproximação muito grande com o original. Está dizendo o seguinte, a partir do versículo 25. Por que vos digo, tá? Foi Jesus falando, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa?
Olha só, alguns textos dizem assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos com a vida, com o que haveis de comer e beber. Algumas traduções dizem ansiosos, outras, como essa minha aqui, diz: não vos preocupeis. Eu quero dizer para vocês o seguinte: olha só, aqui está dizendo, que é para a pessoa não se preocupar com o que ela vai comer, com o que ela vai vestir. Sabe qual é o contexto disso tudo? Jesus ali, quando ele estava pregando, ele estava fazendo uma metáfora, preste bem atenção nisso, era uma metáfora para as pessoas que estavam ali e serve para nós até hoje. Mas quem estava ali? Eram pessoas que alguns eram donos de escravos, outros eram escravos também que foram permitidos estar ali. Então Jesus estava usando aquela linguagem. Sabe por quê? Os servos, eles tinham obrigação com o seu patrão. Os servos que eu digo são os escravos. E os patrões tinham uma grande responsabilidade com os seus escravos. E sabe qual era a responsabilidade? Era dar o que comer e dar o que vestir, tratar, cuidar deste escravo. Então Jesus já começou ali falando para as pessoas não se preocupar com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, usando uma linguagem daquele momento. Eu não sei se vocês estão percebendo, essa metáfora tinha tudo a ver com aquele momento ali. Então muitos pegam esse texto de forma isolada e começam a dizer que hoje as pessoas não podem ter nenhum tipo de preocupação, não pode ter nenhum tipo de ansiedade. E olha só, todo ser humano tem pelo menos um grau de ansiedade, um grau de preocupação. Quando você vai fazer uma prova e você precisa passar naquele concurso, dá aquele frio na barriga, aquela expectativa, isso é ansiedade. Só que não é uma ansiedade patológica. É isso que eu quero que vocês entendam a diferença. Essa ansiedade, essa preocupação que está dizendo aqui na Bíblia, é Jesus alertando para as pessoas não viverem aí preocupadas demais, ansiosas demais, que poderia até levar a essa situação de uma ansiedade patológica. Porque a partir do momento que a pessoa começa a se preocupar demais, ela não consegue dar vazão ao seu futuro, a planejar, a fazer coisas no seu presente, e isso complica a cabeça de muitos. Lembrando que, olha só, quando Jesus falou sobre isso aqui, ele estava querendo dizer o quê? Que você, aquelas pessoas e você, tem uma escolha de você ficar do lado dele, que é Jesus Cristo, ou do lado de Mamon, que é o lado do inimigo. Então, se você aceita ficar do lado de Jesus, você tem que juntar tesouros onde? No céu, onde a traça não corrói, onde o ferrugem não destrói, e não aqui na terra, porque aqui na terra você estará escolhendo o outro lado. É por isso que ele diz para não andar preocupado. Por exemplo, tem pessoas que acordam e já ficam preocupadas: eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que comprar, eu tenho que vestir, eu tenho que comprar roupa de marca. Sabe essa preocupação excessiva? É sobre isso que ele está querendo dizer. Inclusive aqui tem um versículo aqui, seguindo, que ele diz que o Pai Celeste, ele alimenta as aves. Olha só, as aves não passam fome. E se ele alimenta as aves, vai cuidar também das pessoas. Isso é uma promessa de quem ficar ao lado de Jesus. Mas isso aqui não tem nada a ver com aquela ansiedade que a gente precisa tratar, precisa fazer terapia, às vezes precisa tomar um ansiolítico. É aquela preocupação que começa aos poucos. Se você ler a fundo o texto, você vai ver que o próprio Jesus aqui no texto está dizendo que é para você não andar preocupado, até mesmo para não ter uma ansiedade patológica que vai precisar de tratamento. E tem uma parte aqui que diz o seguinte: observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham, e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus está falando aqui dos lírios do campo, Eu, pessoalmente, eu não conheço lírio. Talvez você conheça, mas a maioria não conhece. Mas poderia usar, se Jesus estivesse falando hoje, observai a grama. Todos aqui conhecem grama, então você saberia que a grama é aquela coisa bonita. Isso tudo aqui, Jesus usava a linguagem daquelas pessoas. Se Jesus estivesse hoje nos nossos tempos, ele poderia usar o WhatsApp para fazer aí uma menção. Não fica preocupado se está chegando mensagem no WhatsApp ou não, porque ele queria usar a linguagem daquelas pessoas que estavam ali assistindo ele. Só que muitos pegam um texto como esse
não estudam o texto e já vai taxando. Não, o cristão não pode ter ansiedade, o cristão não pode ter uma preocupação. E eu pergunto para você, tem como viver sem preocupação? Como pecadores, não tem como. Se seu filho ficar doente, ficar com febre, aquela coisa toda, você se preocupa. Só que esta preocupação que você tem é uma preocupação natural do ser humano. Jesus se refere aqui àquela preocupação que a pessoa tem. Eu tenho que comprar uma calça de marca, um vestido de marca, uma sandália, um tênis, e a pessoa fica, sabe, com a mente acelerada. Eu tenho que criar uma empresa, eu tenho que criar um negócio que eu quero ficar rico. Ou seja, a pessoa está juntando tesouros aqui na terra. Esse tipo de preocupação, esse tipo de ansiedade que Jesus está falando. Não essa preocupação que você tem, por exemplo, acordou tarde, nossa, eu estou preocupado, será que vai dar tempo de eu chegar no meu emprego? Isso é uma preocupação natural de todos. Não pode virar algo que te atrapalhe na sua vida espiritual. Eu sei que está parecendo, neste vídeo, está parecendo mais uma pregação, alguma coisa assim, mas não é. É só para esclarecer que tem muitas pessoas irresponsáveis por aí, muitos líderes religiosos, não todos, tá? Mas tem muitos que falam que o cristão não pode fazer terapia. E os terapeutas estão aí para ajudar. E detalhe, muitos são cristãos, muitos acreditam em Deus, estão querendo ajudar, mas muitos ficam indo na cabeça de um líder, não pega a Bíblia que tem em casa para estudar e acaba tendo complicações, tendo problemas. Eu, pessoalmente, já vi várias pessoas dentro de igrejas com líderes falando que não pode fazer terapia e essas pessoas tirando a sua vida. Olha só, para um parente isso dói muito. Para uma mãe que viu seu filho tirando a sua vida, dói muito. Então tome muito cuidado quando você abre a sua boca para dizer que não precisa de tratamento, que um cristão tem que viver só pela fé. Você pode ter fé em Deus e Deus vai te guiar até um terapeuta para fazer a terapia, ou seja, tudo é encaminhado. Então creia nisso. E eu vou terminar esse vídeo lendo o versículo 33 em diante, onde diz o seguinte: buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, a Bíblia está dizendo que você tem que buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. E as outras coisas, tudo que está neste mundo aí, será acrescentado a você. Mas aqui, se você ver direitinho, não está dizendo que você está isento de se preocupar. É um alerta, é uma orientação para você não viver o tempo inteiro buscando o reino aqui da terra, e sim buscando o reino dos céus. Você buscando o reino dos céus, você colocará a sua vida nas mãos de Deus. E você não vai andar tão ansioso a ponto de ter uma ansiedade patológica. Entenda a diferença. Tem a ansiedade natural, a preocupação natural, e tem a ansiedade patológica, que é aquela que te coloca numa cama, faz você parar dentro de um hospital, faz você sentir dor no peito, falta de ar, mente acelerada e um monte de coisas, tá? Então existe essa diferença. E quando você ouvir alguém falando, seja aí na sua comunidade religiosa, na sua igreja, quando lerem o texto, chega em casa, anote isso aí e vai estudar direitinho para ver o contexto, as traduções, é assim que faz, porque senão muitos poderão fazer uma interpretação errada do que está escrito aqui na Bíblia, tá bom? Então fica aqui meu apelo para você que está com ansiedade, depressão, transtorno do pânico, não deixe de buscar tratamento. As pessoas que estão aí no mundo poderão lhe ajudar muito e eu recomendo para você a terapia TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia que o cristão pode fazer, tá? Sem medo, não tem nada sobrenatural, é uma terapia que está inclusive sendo feita uma grande base científica. Já tem muita coisa comprovada cientificamente. Então, não deixe para depois. Pare de sobreviver, venha viver fazendo TRG. Até o próximo vídeo e um forte abraço.